Pessoal, ó, vou estar aqui agora na live, tá tendo um curso de expressão corporal, ok? Um workshop de expressão corporal, e eu vou estar falando um pouquinho sobre a consciência do corpo, que é o nosso primeiro módulo. Então essa vai ser uma aula da consciência do corpo. Ó, a Vânia já tá aí, né? E para quem ainda estiver assistindo aí em outro momento, quem ainda não assistiu a nossa primeira aula, lá no YouTube ele vai estar passando a nossa primeira aula. Beleza? E aí, Vandes, como que você tá? Tudo certo por aí? O que você achou da aula? Deu pra entender um pouquinho do assunto? Tá com alguma dúvida, alguma coisa assim? Jainha, tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Pô, massa. Vamos lá, vou estar falando. Gostou? Que legal, bacana mesmo. Deixa eu colocar só uma descrição aqui. Por enquanto não, beleza. Só vou colocar uma descrição aqui, Vânia, eu já começo, rapidinho. Ó, aproveita e manda aí pra galera que você acredita que tem interesse de estar fazendo. Ó, Marisa chegou também. Tudo certo, Marisa? Tranquilo? Aos pouquinhos o pessoal vai aparecendo. Galera, alguma dúvida aí? Vocês querem tirar alguma dúvida? Quanto à primeira aula, teve um pessoal que falou que foi bem curtinho, mas a ideia era essa mesmo, é ser bem curtinho mesmo, para que vocês consigam participar tanto da live como das aulas lá. Ó, a galera que tá chegando aí. Pessoal, vou explicar um pouquinho do que é consciência corporal, né? Eu não passei alguns conceitos, porque na verdade eu não passei conceito nenhum, né? Eu passei só alguns exercícios que eu costumo fazer quando eu for trabalhar essa consciência do corpo. Então eu vou estar passando alguns conceitos do que é consciência corporal para vocês, para aí a gente começar a discutir alguma coisa, beleza? Então vamos lá, vamos começar por que é consciência, ok? Consciência a gente entende que é a ciência do ser, é a ciência da psique, né? E aí, quando a gente junta essa ciência, que é esse estudo do si, com a parte do corpo, com os aspectos físicos, a gente entende a relação de consciência desse corpo. Então é como se fosse um estudo de nós, com nós mesmos, sobre o nosso corpo, né? Então esse autoconhecimento, eu gosto de definir muito isso, que é um autoconhecimento do próprio corpo. E aí que a gente começa. Então, para você ter um autoconhecimento do seu próprio corpo, né, a gente define como consciência corporal, certo? Tá. Como que entende essa consciência corporal? Existem dois aspectos que eu não falei no vídeo, que eu vou estar falando agora, por isso que é muito importante estar assistindo, tanto agora ou em outro momento, que é o seguinte: para a gente entender melhor consciência corporal, a gente tem que entender o que é imagem corporal e o que é imagem real, ok? A imagem corporal, ela vai ser a imagem que a gente tem psicologicamente, ok, do nosso próprio corpo. Então, cada pessoa acredita, né, que tem uma imagem do próprio corpo, né? Então todo mundo se olha no espelho e o que você vai estar enxergando naquele espelho é o que você acredita que seja o seu próprio corpo, né? Muitas vezes não é. Existem muitas pessoas que têm distúrbio de imagem, né? E aí a gente vê algumas doenças desse distúrbio de imagem, que a gente vê muito a anorexia e a bulimia, uma das principais doenças de distúrbio de imagem, que é a pessoa se olhar no espelho e ela não se identificar com aquilo que ela tá olhando. Então muitas vezes ela vai achar que o que ela tá vendo é maior, né, ou menor. E aí a gente tem a imagem real,
Então, o que é imagem real? Imagem real é a imagem a partir dos padrões pré-estabelecidos que a gente já tem. Como assim padrões pré-estabelecidos? Eu até gaguejei aqui. Como assim padrões pré-estabelecidos? Existe alguns padrões de metragem, vamos dizer assim. Então, a gente tem peso, então a gente vai subir na balança e a balança ela vai ser, acredito que igual para todo mundo, né? Então, cada um vai ter seu próprio peso. A gente tem as medidas de estatura. Se a gente for entrar numa parte mais de um aspecto físico, a gente vai ter as medidas do próprio corpo, né? As medidas de quadril, abdômen. Então essas medidas que já tem um padrão pré-estabelecido, que igual, quando a gente for falar de peso, a gente fala de quilo. Quando a gente for falar para medir tanto a altura quanto circunferência do corpo, qualquer coisa do tipo, a gente fala em centímetros ou metros, né? Então a gente tem essas duas, a imagem do corpo, a imagem corporal, que é a imagem que a gente tem da nossa psique em relação ao que a gente acredita que seja o nosso corpo, e a imagem real, que é essa imagem a partir desses padrões. Então a gente mede todos os padrões e aí você vai ter essa imagem real. Beleza? Tranquilo, galera? Galera que está assistindo aí, deu para entender um pouquinho a diferença de imagem corporal para imagem real? Ok? Qualquer dúvida, vai mandando aí que eu vou estar respondendo. Então, consciência do corpo, aproveitando essas duas coisas, vai ser o quê? Vai ser essa imagem da psique, essa imagem que a gente tem de nós mesmos, ok? Com a imagem real. Então, quanto mais a gente conseguir aproximar a imagem corporal com a imagem real, ok? É o mais próximo que a gente vai ter da consciência do nosso próprio corpo, de como realmente o nosso corpo é, certo? Como eu trabalho muito com dança e com movimento, eu levo essa parte para a parte de movimento, entende? Então existe o seguinte, existe um cara que é Rudolf Laban, né? Que é um pesquisador sobre dança, sobre movimento muito famoso, e ele dividiu alguns aspectos do corpo que eu uso esses aspectos para a gente ter um pouquinho mais sobre consciência. Ó, pela psicologia, a Vanessa está falando aqui. O eu ideal... Calma aí que eu me perdi. Ó, pela psicologia em Freud, seria o eu ideal e o eu de eu e o eu de eu. Acho que é isso, né? Para Lacan, é o estado do espelho. Não me aprofundei muito nesses estudiosos aí, a Vanessa, que é psicóloga. Eu não fui muito a fundo nesses pensares, né? Dentro da psicologia, eu gosto de trabalhar com Carl Rogers. Mas praticamente o princípio é o mesmo, né, Vanes? Então tá. Voltando para Laban. Então Laban dividiu o corpo e alguns aspectos do corpo de diferentes formas. Então a gente divide o corpo, pela percepção do próprio corpo, da seguinte forma. Através das articulações. Então a gente vai ter articulação do pescoço, ok? A gente vai ter as articulações do ombro, a gente tem a articulação do cotovelo, articulações do punho. Lembrando que isso aqui é punho, galera. Tem muita gente que fala que isso aqui é pulso. É isso que eu tô falando, a parte de outra ideia. Então lembrando que isso aqui é punho. Pulso é a pulsação, ok, do batimento cardíaco. Então a gente sente o pulso cardíaco por aqui, ok? Mas ele é o nosso punho. Então a gente tem o punho e aí a gente tem as articulações dos dedos da mão. Quando a gente vai para o tronco, a gente tem duas articulações nesse tronco. A gente tem a cintura escapular, que é essa parte mais de cima do tronco, e a gente vai ter a cintura pélvica, que é a parte mais de baixo do tronco. Beleza? Na parte inferior a gente vai ter o quadril, ok? O quadril é a articulação da perna inteira. Vocês querem que eu levante para mostrar? Dá para entender? Se vocês quiserem que eu levante aí, galera, para mostrar, fica tranquilo, tem um espacinho que dá para mostrar. Então aí na parte inferior do corpo a gente tem a articulação do quadril, ok? Que é quando a gente mexe a perna por inteira, tanto de um lado quanto do outro, né? A gente vai ter as articulações do joelho, as articulações do tornozelo e por fim as articulações dos dedos dos pés, certo? Então a partir disso a partir dessas articulações a gente começa a ter uma compreensão do nosso corpo, de quais movimentos ele pode estar fazendo. Ok? Então, ó, meu pescoço, quais movimentos que o meu pescoço pode estar fazendo? E aí a gente começa a trabalhar esse estudo comigo mesmo, entendeu? De quais articulações e quais movimentos o meu corpo pode estar fazendo, certo? A partir daí, existem outras coisas que Laban também traz, ok?
que serve muito pra gente ter a noção do nosso próprio corpo. Então ele traz mais cinco aspectos, que é peso, ok? Direção, plano, fluxo e tempo. Então, a partir desses 5 aspectos que ele traz, a gente começa a ampliar um pouco a consciência do nosso corpo. Como assim, Marcos? Da seguinte forma. Vou pegar a parte do meu ombro, quero trabalhar essa parte do meu ombro. Legal, ó, tô fazendo algumas movimentações com o meu ombro. Sim, legal. Sei as movimentações que eu posso fazer com o meu ombro. Tá. E aí a gente vai falar de direção. Então, eu tô fazendo articulação com o meu ombro, mas ele tá indo pra onde? O que ele tá fazendo? Ele só tá se mexendo, ok? Ah, se eu quiser levar esse ombro, que é o ombro, no meu caso aqui, que é o meu ombro direito, se eu quiser levar esse ombro direito lá pro lado esquerdo, e a gente falando de direção. Direção, 3 aspectos, esquerdo, centro e direito, ok? Então eu quero levar esse ombro lá pro lado esquerdo, então eu pego esse ombro e levo ele pro lado esquerdo, ok? E aí a gente começa a ver, opa, o ombro vai pro lado esquerdo. Meu ombro indo pro lado esquerdo, o que acontece com o resto do meu corpo? Ok? É só o ombro que sai e vai pra lá? Todo o resto do meu corpo também se movimenta. Então, a partir de um único ponto que a gente se desloca através do movimento, e aí a gente falou só de direção, ok? A partir desse ponto a gente já começa a entender, opa, meu corpo indo pro lado esquerdo, opa, meu corpo indo pro lado direito, opa, meu corpo indo pro centro. A gente começa a ter essa relação, principalmente de direita e esquerda. Eu sei que ainda tem muita gente que tem dificuldade de saber o que é direito, o que é esquerda, e vai auxiliar muito, muito mesmo a gente começar a trabalhar isso. Tranquilo? Outro aspecto, plano, certo? O que é o plano? O plano a gente vai dividir ele de plano alto, plano médio e plano baixo, ok? Imagino 3 linhas, então como se a gente fizesse assim, ó, um risco embaixo dos pés. Então tudo que tá dos pés para baixo, eu falo que é plano baixo. Ok? Tudo que tá do nosso corpo ereto, que é o nosso corpo reto, pra cima, eu falo que é plano alto. E tudo que tá nesse meio, ok? É o plano médio. Então, pra gente fazer qualquer movimento que seja no plano baixo, a gente faz esse movimento no chão. Então, se eu quiser fazer esse movimento do meu ombro vindo pro lado esquerdo num plano baixo, eu tenho que literalmente ir pro chão e entender esse movimento a partir do chão. Se eu quiser fazer ele num plano alto, ok? Eu vou ter que subir nas pontas dos pés. Então eu vou ter que fazer uma hiperextensão, né, do meu corpo, principalmente da articulação da minha panturrilha. Articulação da panturrilha, ó. Articulação do meu tornozelo, né? Então a gente faz essa hiperextensão subindo, fazendo com que esse plano seja alto. Beleza? Então a gente tem essas diferenças. Plano alto, plano médio, plano baixo. Lado direito, centro, lado esquerdo. E aí a gente começa a ter uma noçãozinha do nosso corpo, beleza? Outro aspecto também, né, dentro desses aí que a gente vai trabalhar, é o aspecto de fluxo. Só tô arrumando aqui para eu não me perder. Então é o aspecto de fluxo. Então fluxo, a gente tem 2 formas de fluxo. A gente tem o fluxo contínuo e o fluxo interrompido, ok? O que é um fluxo contínuo? Eu quero trazer esse meu ombro aqui para esse lado aqui de uma forma contínua. Então eu pego ele, bum, vim, não teve nada que parou, ok? Ele veio continuamente. Então, a gente começa a ter essa noção. E a gente tem um movimento interrupto, que é aquele movimento que ele é mais quebrado. Então, se eu quiser fazer o mesmo movimento, só que em vez de fazer num fluxo contínuo, eu quiser fazer num fluxo interrompido, eu vou fazer ele da seguinte forma, ó. Eu vou um pouquinho e paro, vou mais um pouquinho e paro, vou mais um pouquinho e paro. E assim eu vou gradativamente até chegar no objetivo, na onde eu quero chegar. Beleza? Quanto a isso, a gente também vai falar de outro que é o tempo. Ok? Quando a gente fala de tempo, a gente também tem 3 partes do tempo, que é um tempo rápido, um tempo médio e um tempo lento. Ok? Então, o que eu gosto de trabalhar? Quando a gente vai determinar tempo, a primeira coisa que se faz para determinar tempo é você determinar um tempo médio. Qual que vai ser o tempo médio? Como que a gente determina esse tempo médio? E aí, qualquer noção que você determinar como tempo médio, ele é válido, entendeu? Porque cada um vai ter uma própria noção de tempo, né? Por que determinar esse tempo médio? Porque a partir do momento que você conseguiu determinar esse tempo médio, que é essa velocidade média de como você vai fazer o movimento, a gente vai determinar os outros 2 pontos, que fazer esse movimento ele mais rápido do que você determinou e fazer esse movimento ele mais lento. Então, vou fazer o mesmo movimento
num fluxo contínuo, trazendo meu braço, meu ombro direito pro lado esquerdo aqui, aqui, para vocês enxergarem. Então eu vou trazer ele num tempo que eu vou determinar agora que seja um tempo médio. Então eu vou trazer ele aqui nessa velocidade. Essa velocidade eu determinei para mim, como você pode determinar para você, como um tempo médio. Vou fazer esse tempo mais rápido. Então eu pego o mesmo ombro, fiz ele mais rápido. E aí eu vou fazer ele mais lento, que eu faço ele mais devagar. Beleza? Então a gente entende esses aspectos também do tempo, ok? Por fim, a gente vai entender peso, ok? Eu gosto muito mais de usar outra palavra. Eu gosto de trabalhar a palavra que se chama intenção ao invés de peso, ok? Porque peso muitas vezes se assemelha a peso do corpo. E se você for estudar, não é muito isso sobre peso do corpo. É sobre intenção, ok? Então a gente vai fazer o movimento com uma intenção, com uma rigidez. E aí quando a gente faz essa rigidez, a gente fala que esse peso ele é pesado. Então essa intenção ela é mais pesada. Por quê? Porque teve uma rigidez muscular. Você tensionou seu corpo, ok? Para que ele ficasse mais lento no caso, ok? Mas com a musculatura toda enrijecida para fazer esse movimento, ok? Quando a gente fala dessa intenção mais leve ou desse peso mais leve, a gente fala que é pouco ou quase nenhuma intenção para fazer esse movimento, ok? Então esse movimento ele sai mais fluido, mais leve. Então dependendo do movimento que você estiver fazendo, dá para você ter essa percepção, ok? Então a partir disso, a partir de que você entendeu o seu próprio corpo, conseguiu definir esses planos, não precisa definir todos de uma vez, ok? Pode definir gradativamente, fazer exercício. Primeiro pega a parte do corpo, entende primeiro cada parte do corpo. Depois você pega a direção e vai entendendo cada parte do seu corpo, para que direção que tá indo. E aí a gente vai acrescentando um por um, para conseguir ter essa consciência desse corpo. Beleza? Falei um pouquinho de Laban, galera que tá aí, tá tudo certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Tá conseguindo entender? Deu para entender um pouquinho esse aspecto desse corpo, de como a gente pode trabalhar essa consciência de onde esse corpo tá indo. E sempre lembrando, uma coisa que eu gosto de trabalhar deixa com que o seu corpo faça o movimento, ok? Deixa com que ele faça o movimento e aí a partir do movimento que ele for fazendo, você começa a identificar, opa, meu corpo tá indo para um lado. Opa, ele tá indo pro outro, ok? Será que ele tá indo, a intensidade dele é muito forte, a intensidade é leve, ok? Ele tá rápido, ele tá lento, é moderado, ok? E a gente vai entendendo o nosso corpo, beleza? Outra parte, né? Outra parte pra gente entender um pouco dessa consciência desse corpo se chama estado presente, ok? A Vanessa daí dentro da psicologia também vai ajudar bastante nessa hora, ó. Então, o estado presente, o que é? É você se conscientizar, não sei se nem é essa palavra que eu posso usar, mas você entender o momento agora, o momento que você tá nesse exato momento, né? Então, eu gosto de trabalhar 3 perguntas pra gente entender, ter essa consciência do nosso corpo, principalmente a partir do momento que a gente está vivendo agora, né? Que a gente chama de estado presente. Que é o seguinte, as 3 perguntas quem eu sou? Então você faça essa pergunta agora, quem está assistindo aí, respira bem fundo, faz essas 3 perguntas. Quem eu sou, ok? Onde estou e o que eu estou fazendo? Beleza? Então, ó, eu Marcos Nathaniel, sou Marcos Nathaniel, estou aqui na minha casa, nesse momento, e eu estou fazendo uma live, workshop de expressão corporal, para a primeira aula que a gente teve de consciência do corpo. Entenderam? Então, a partir dessas 3 perguntas, você vai entender esse estado agora. Então, a partir desse momento agora, como que está seu corpo? E aí eu parto para uma 4ª pergunta que eu gosto de falar, que é a gente falar dos sentimentos, das emoções. Trabalhe com as 5 principais, né? Que é medo, tristeza, alegria, o nojo e a raiva. A gente parece aquele filme lá do Divertidamente, né? Que tem aquelas... as emoções dentro da cabeça lá que controla as pessoas. É mais ou menos isso, né? Então a gente parte desses 5. Então o que você faz? Respira bem fundo e aí já é um exercício que você pode estar fazendo agora aí do outro lado. Que é o quê? Tente identificar qual desses 5 sentimentos ou dessas emoções que você está sentindo nesse exato momento. E aí quando a gente trabalha com a consciência
desse corpo, a gente não precisa expor, falar qual que é o sentimento, mas a gente identificar, opa, eu tô sentindo nesse exato momento raiva, eu tô sentindo nesse exato momento tristeza, entende? Eu, nesse exato momento aqui, eu estou sentindo medo, talvez, né? Eu acho que é um sentimento mais próximo da minha identificação, agora nesse exato momento. Então é uma outra forma de você ter essa consciência do seu corpo, das suas emoções, do que você está sentindo nesse exato momento. Beleza? Tranquilo, galera? Vai falando aí se tá tranquilo, se não tá, se vocês estão entendendo, se não estão. E aí a gente vai partir para a terceira parte, que é a última parte, né? Dessa primeira aula que eu expliquei lá no vídeo, que eu passei umas coisas bem rápidas, que é a parte da relação do nosso corpo. Ok? Então o nosso corpo, ele tem a consciência consigo mesmo, que foi esses exercícios que eu fiz tudo isso agora, foram muito voltados para você ter essa consciência de você com você mesmo. E deixa eu ver o que o Jota falou. Sou os meus sentimentos e minhas emoções. Estou aprendendo. Vivo a liberdade da dança. Pô, bacana, cara. É bom quando a gente começa a identificar esses sentimentos, que até a forma com que a gente lida com determinadas situações, ela é diferente, entendeu? Então eu mesmo, né, muitas vezes aqui, eu tenho uma filha que ela tem 7 anos, então às vezes rola algumas coisas aqui que a gente discute bastante, né? E aí eu vejo que tem momento que eu tô com raiva, e como eu já fiz esse trabalho de identificar meu sentimento de raiva, quando eu tô com raiva, quais são as coisas que vêm, que quando eu tô discutindo com ela qualquer coisa desse tipo, eu entendo aquele sentimento, eu falo, putz, agora eu tô com raiva, então calma, respira, dá uma volta, relaxa, deixa esse sentimento passar, e aí a gente vai pro outro lugar, vai tentar conversar, lidar de outra forma. Então, o bom de você identificar isso é você saber trabalhar também, beleza? O próximo é a relação, igual eu tava falando pra vocês, da relação do corpo. Então a gente tem 3 tipos de relação que o nosso corpo faz. A gente faz a relação do corpo com o nosso próprio corpo, ok? Então nós com nós mesmos, né? Principalmente esses exercícios que eu acabei de falar, do Laban, eles são muito bons para essa identificação do próprio corpo, ok? A gente tem a relação do corpo com outro corpo ou com outros corpos. Então quando você está com uma outra pessoa ou com outras pessoas, ok? Esse corpo também ele vai se relacionar, e aí a gente ainda também vai trabalhar a consciência desse corpo. Porque quando eu estiver com outra pessoa, ok? Eu também vou ter o contato, sim? E a partir desse contato, eu começo também a adquirir a consciência do nosso corpo, principalmente do tato, quando a gente está com outra pessoa, ok? A gente tem a relação do corpo com o objeto. Ok? E aí a gente pega um objeto, qualquer objeto que seja, e a gente se relaciona com esse objeto também, né? E aí a gente tem essa outra relação também, de saber qual que é o peso, de saber, no caso do objeto, o objeto ele não vai se mexer, então ele vai ser um objeto mais estático, né? No caso quando a gente se relaciona com outra pessoa, outras pessoas, a gente vai trabalhar com movimento, então a relação vai ser uma relação muito voltada para o movimento, né? De como o meu corpo vai se relacionar com o outro, e nós seres humanos sempre estamos em movimento, né? E aí na parte do objeto ele vai ser uma noção mais estática, uma noção de peso também, sim? Então a gente tem esses 3 tipos de relação. Então fazendo um resumão rapidão aqui, ó, de tudo que eu falei até agora, né? Falei do quê? Da consciência do corpo, né? Da relação de imagem do nosso corpo, da imagem corporal com a imagem real, ok? Falei sobre Laban, falei sobre as partes do corpo, como Laban divide as partes do corpo, que são as nossas articulações. Falei como a gente relaciona essas articulações com outros fatores, que é aquele fator de peso, fator de tempo, de fluxo, de direção e de plano, né? Desses fatores, como que a gente relaciona o nosso corpo em cima desses fatores, que vai nos auxiliar a ter consciência desse nosso corpo, ok? E o que vai ajudar nessa noção, né? De conciliar isso? Você saber quais são as suas limitações,
né? Quais movimentos você consegue fazer, quais movimentos você não consegue fazer. E aí eu sempre busco assim, ó, tá fazendo esse exercício em casa, sozinho aí, tenta sempre prestar atenção quais são os movimentos que não te machucam, que não agride o seu corpo, ok? Então tenta fazer o movimento sempre no seu limite. A gente não tem porquê ultrapassar esse limite quando a gente está trabalhando o autoconhecimento. A gente está trabalhando essa consciência, ok? Não é para passar os limites. Eu não tenho porquê alongar um braço ou tentar trazer uma perna e um movimento que ela nunca foi ali. Eu não tenho por que fazer isso, né? Então a consciência do corpo é você entender e, além de entender, aceitar o seu corpo, ok? E como ele é. Cada corpo ele vai ter suas potencialidades, cada corpo ele vai ter suas limitações, cada corpo é individual, né? E é uma das coisas que eu quero trazer para o curso também, é você compreender o seu próprio corpo a partir dessa individualidade, né? Eu entendo o ser humano como um ser individual, né? Por mais que a gente viva nesse meio coletivo, a gente é influenciado. Voltei. Então eu entendo esse... Perdi até a linha de raciocínio agora, que deu uma pausa aqui. Tava falando sobre o autoconhecimento do próprio corpo, né? Então quando a gente tem esse autoconhecimento do próprio corpo... Perdi mesmo o raciocínio, galera. Se quem tiver aí puder mandar uma diquinha pra onde eu tava, enquanto isso eu vou falando de outras coisas, né? E aí, por fim, a gente tem a relação do corpo, né? Que é a relação do corpo. A gente com nós mesmos, a relação do corpo. Nós com o outro ou com outros, né? A galera da dança de salão aí, que gosta de trabalhar a dança 2. Tem muito disso da relação do próprio corpo com o outro corpo, né? E como é você ter essa consciência de quando você tá com uma outra pessoa. Quando a gente trabalha essa dança 2, né? Quando vai fazer um movimento, um giro, como que o seu corpo tá? Entende? Para que lado que ele tá? Seu ombro, seu joelho, seu próprio pescoço, a cintura escapular, ok? Para onde vai estar? Para que lugar? Qual que é o direcionamento? Né? Ó, o J tá falando aí, o corpo é um instrumento da dança e reflete tudo que está na essência do dançarino. Com certeza, né? Eu defendo muito isso, que o aspecto... que o objeto de trabalho principal, não só do dançarino, mas de todas as pessoas que vão trabalhar com aspecto físico, vamos dizer assim, que é o ator, que é... Eu falei em ator, a Karen acabou de chegar. Que é o ator, né? Chegou atrasado, já falei dela, chegou atrasado, bonita. Assiste depois que eu vou estar salvando. Que é o ator, o dançarino, né? O próprio atleta. O principal objeto de trabalho dessas pessoas é o corpo, né? E aí você ter a consciência desse corpo, ele te ajuda até no caso de lesões, né? Você vai fazer um movimento que você vê... Você vai fazer um movimento que você vê que está ultrapassando o limite do seu corpo, você sabe que em algum momento pode acontecer um rompimento muscular, um rompimento de alguma articulação, e isso pode causar uma lesão enquanto você estiver fazendo, enquanto você estiver numa performance e que você estiver fazendo esse trabalho de desenvolvimento desse corpo, entendeu? Então, a consciência do corpo é muito importante, um dos motivos é esse, de você prevenir as lesões, de você ter a consciência do seu corpo. Eu consigo, muitas vezes, saber quando eu estou começando a ficar gripado, entende? Então, quando eu começo a ficar gripado, eu não sei explicar a forma certinha, mas quando eu começo a ficar gripado, tem um mecanismo dentro de mim que eu não sei, que ele alerta, né? E eu falo, putz, ó, tô começando a ficar gripado, o que eu vou fazer? Vou me prevenir, vou tomar mais suco de laranja, vou tomar qualquer outra coisa que vai me ajudar a prevenir para que não venha uma gripe, ainda mais nesse momento, né? Que a gente tá numa pandemia de uma gripe aí, né? Que a gente tem que tomar os devidos cuidados de ficar em casa, lavar bem as mãos, usar álcool em gel, sair de casa só em extrema necessidade. Beleza, galera? Galera, deixa eu ver a galera que tá aí, ó. Karen tá aí, Elisa tá aí, Jota tá aí, Marisa tá aí e a Vani está aí. Alguma dúvida? Vocês entenderam a ideia da consciência do corpo, a consciência corporal, o que é, para que serve, como que a gente adquire um pouquinho mais essa consciência? Eu sei que nesse aspecto online aqui, só eu falando,
Não sei se eu consigo passar exatamente a ideia com que eu tenho, né? Ó, eu já tô falando, ó, o condutor deve atentar ao cuidado do corpo do seguidor. Quando a gente fala de dança 2, eu acho que é mútuo essa relação. Eu acho que tanto eu, quando eu estiver conduzindo, quando eu estiver sendo conduzido, eu preciso dessa consciência do outro. Entende? Quando eu estou sendo conduzido, eu também preciso saber, opa, vai me conduzir para um giro, mas como está seu corpo? Onde que está o corpo de quem está me conduzindo? Ok? Muitas vezes eu vou conduzir e às vezes depende de onde a gente tá muito cheio. E aí eu vou tentar fazer um giro onde tem muitas pessoas, certo? E eu não consigo dar uma liberdade legal para quem eu tô dançando, para conseguir fazer aquele giro tranquilo, né? E aí se a pessoa também tem essa consciência do próprio corpo dela, e aí nessa relação a dois, como eu tava falando, na relação do corpo com o outro corpo, a pessoa também fala, putz, ó, tá muito apertado, então eu consigo fazer um movimento menor, eu consigo me encaixar em outros lugares também. O condutor tá desse lado, então se eu fizer um movimento dessa forma, eu posso facilitar até para ele também, entendeu? Então acho que a necessidade de consciência do corpo do outro, né? Quando a gente fala de dança 2, ela tem que ser mútua, sempre, né? É uma das definições que eu gosto de trabalhar bastante, certo? Galera, tiver dúvida aí, quiser falar alguma coisa, pode falar. Tô aqui para responder um pouquinho. Karen que chegou atrasada aí, conseguiu entender um pouquinho? A Vanes que tava aí. Marisa que tá quietinha aí. Galera, pode perguntar aí quais são as curiosidades. E lembrando, ó, amanhã, 5 horas da tarde, a gente lança a segunda aula. A segunda aula a gente vai estar falando sobre a construção do corpo, ok? Então, a primeira parte, a gente identificar, a gente ter a noção do nosso corpo, ter a consciência desse próprio corpo, quais são as limitações que esse corpo pode fazer, que esse corpo tem, quais são as potencialidades, porque muitas vezes você descobre que seu corpo ele pode muito mais do que você acredita. Né? Então quando você começa a ter consciência, você fala, putz, meu braço ele pode subir mais do que eu imaginava que ele podia, ok? Minha perna ela pode vir muito mais do que eu pensava. Então a gente também tem essas potencialidades, né? E eu gosto de trabalhar muito em cima das potencialidades. A gente muitas vezes frisa muito a parte ruim, né? A vida é isso, pode acontecer 500 coisas boas na nossa vida, uma coisa ruim a gente vai focar no ruim, né? E aí eu já tento mudar o lado. Então, ó, tenta focar nas suas potencialidades, naquilo que você faz melhor. Porque eu acredito que isso vai te ajudar muito, principalmente nessa parte de consciência do corpo. Muito em como você ter essa consciência desse próprio corpo. Sim? Acho que é isso. Gosto de falar muito. Gosto de falar muito rápido, né? A galera viu lá que o vídeo foi bem curtinho, o primeiro vídeo. Né? Os outros vídeos eles estão mais ou menos nessa metragem, nesses minutos aí, galera, que é justamente para isso. Pro bate-papo a gente ter essa interação. Vou passar um pouquinho de conteúdo lá, vem aqui no bate-papo, explico, troco uma ideia, a galera traz a ideia para agregar, para construir. E aí a gente vai construindo esse workshop para todo mundo, né? De todo mundo para todo mundo. Beleza? Dúvida aí, galera? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quem quer tirar alguma dúvida, algum questionamento, algo que não entendeu? Se quiser que eu repita alguma coisa, ou qualquer coisa, você pode voltar, vou estar salvando esse vídeo lá no meu feed, né? Assim que ele estiver salvo lá, vocês podem estar acessando eles no momento que vocês quiserem, para estar assistindo novamente. Sim, tudo tranquilo aí, pessoal? Ah, eu tava falando da próxima aula, né? Então amanhã vai sair a próxima aula, que é de construção do corpo. Então, como que o curso ele foi definido? Ele foi definido, primeira parte, você ter a consciência do seu próprio corpo, ok? Você entender esse seu corpo, para você justamente você saber as suas potencialidades e as suas limitações. E depois a gente vai construir esse corpo, né? A gente vai controlar esse corpo. Então, como que a gente constrói esse corpo, né? Como assim construir esse corpo, Marcos? Então, a partir do momento que a gente tem a consciência do nosso corpo, a gente sabe o que esse corpo pode fazer, a gente vai usar esse corpo para fazer algo. Entende? Então, quando a gente está trabalhando de expressão corporal, a gente vai usar esse corpo para se expressar. E aí, na próxima aula, que vai ser amanhã, que a gente vai ter o lançamento às 17 horas,
aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 18 horas no horário de Brasília. A gente vai usar, vai saber como que a gente pode usar esse corpo, ok? Para se expressar melhor. E no final, na última aula, que vai ser lá na sexta-feira, a gente vai estar falando sobre performance, ok? Perdão. Então a gente vai estar falando de performance. Então a gente vem nessa construção da consciência do próprio corpo, entendemos nosso corpo. Construímos nosso corpo para um fim de se expressar. E aí a gente vai falar de performance, de como a gente expressar esse corpo, de como a gente pode usar esse corpo como forma de expressão. Tranquilo, galera? Tudo certo aí? Ó, Jota, Marisa, Vanes, tudo certo, galera? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, fala aí. Quiser acrescentar, colocar alguma coisa que possa agregar para todo mundo, coloca aí também. E aí eu queria saber o que vocês acharam também da forma com que eu tô trabalhando, tentando mesclar um pouquinho de YouTube com o Instagram, né? Que acho que são as formas que a gente consegue trabalhar nesse momento, né? O Jota falou que tá tranquilo. Galera, é isso, ok? Se ninguém tem dúvida, ninguém tem questionamento, ninguém quer falar nada, já agradeço a quem tá acompanhando aí, quem assistiu a aula, ok? Galera que tá aí também, que assistiu essa live, explicando um pouquinho mais sobre consciência do corpo. Manda pro seu amigo, manda pro amigo que quiser também entender um pouquinho o corpo, que quiser aprender a usar esse corpo para se expressar. Lembrando que quando a gente fala de expressão corporal, a gente não fala somente de dança. Existem vários aspectos da expressão corporal que a gente pode trabalhar. Eu, como trabalho com dança, é muito mais fácil levar para esse lugar da dança, né? Mas não significa que a gente precisa trabalhar só isso. Só por esse lado. Beleza? É isso, pessoal. Obrigado. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, questionamento, pergunta lá no grupo do WhatsApp. Para quem não tá no grupo do WhatsApp, aí ó, no perfil, lá na bio aí do Instagram, tem um link lá que vai te direcionar tanto pro YouTube, vai te direcionar pro YouTube para tá acompanhando as aulas por lá. É isso então, pessoal. Aquele beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, 17 horas, a gente tem a aula. Quinta-feira a gente volta com outro bate-papo aqui nesse mesmo horário para tirar as dúvidas. E aí é a mesma ideia. Eu vou trazer alguns conceitos a mais das aulas, né, pra gente estar agregando. Beleza? Então é isso. Beijo pra vocês. Já mandei um beijo umas 3 vezes. Beijo pra vocês e até a próxima. Manda pros amigos aí que quiserem estudar um pouquinho mais sobre corpo. Aquele beijo.